Você já notou que algumas pessoas não precisam levantar a voz para dominar um ambiente? Elas não imploram atenção, não disputam espaço, simplesmente chegam e tudo muda. A conversa muda, o ar muda. As pessoas prestam atenção, mesmo sem entender por quê. É o poder da presença. O estoicismo chama isso de logos interior, a força invisível que nasce de uma mente alinhada com o próprio centro. Quando essa força se manifesta, cada palavra dita ganha peso. Não é mágica, é consciência. Marco Aurélio dizia: diz apenas o que é necessário e com calma, o resto é ruído. E é essa ausência de ruído que cria magnetismo. Vivemos num tempo em que todos querem ser ouvidos, mas poucos têm algo real a dizer. O resultado é um mundo barulhento, carente de sentido. Mas o estoico aprendeu que as palavras certas, ditas na hora certa, valem mais do que 1000 tentativas de convencer. Porque quando a tua mente está em paz, tua voz vibra diferente e o mundo responde. Há quem tente conquistar com insistência, com sedução forçada, com promessas vazias. Mas a presença do sábio não é forçada, é natural. Ela nasce do equilíbrio interno, da calma que ninguém entende, mas todo mundo sente. Epicteto dizia: antes de falar, deixa que a tua alma fale primeiro. Isso significa que toda palavra deve nascer de um pensamento pacificado, não de uma emoção ferida. E é aí que entra o segredo que muitos ignoram. Existem palavras que carregam poder. Não o poder superficial da manipulação, mas o poder sutil da verdade dita com serenidade. Quando você fala com clareza, com firmeza e sem ansiedade, as pessoas te ouvem de um jeito diferente. Você deixa de ser mais um e passa a ser alguém impossível de esquecer. Essas 6 palavras que você vai aprender aqui não são mágicas por si só. Elas se tornam poderosas quando vêm de um lugar de domínio, de uma mente que já aprendeu a não reagir, mas a responder, de um coração que não fala para impressionar, mas para expressar. São palavras simples, mas carregadas de energia, palavras que abrem portas, não por encantamento, mas porque emanam verdade. Sêneca dizia: as palavras devem ser usadas como remédios, poucas e eficazes. E é exatamente isso que faz com que o estoico atraia respeito, conexão e curiosidade. Ele não precisa provar nada, porque a própria forma como fala já transmite confiança. A pausa entre as frases, o olhar firme, o tom sereno, tudo comunica equilíbrio. E é curioso, quanto mais calmo você fica, mais forte se torna. A voz baixa começa a ter impacto, o silêncio começa a ser ouvido, e as pessoas, antes distraídas, agora prestam atenção. Não porque você gritou, mas porque você transmite certeza. Há um tipo de presença que não se pede, se conquista, e ela nasce da harmonia entre o que você pensa, sente e fala. Quando essa tríade se alinha, o mundo te enxerga com outro olhar, e tudo começa a se mover a teu favor, naturalmente. O estoico não usa palavras para manipular, mas para direcionar. Cada frase é um espelho do que ele já venceu dentro de si, e quando fala, é como se o tempo parasse um segundo, porque todo mundo sente o mesmo pensamento. Essa pessoa sabe o que diz. Se você sente que é hora de reencontrar esse poder dentro de si, fique comigo até o final. As próximas palavras que você vai aprender podem mudar a forma como o mundo te ouve e como você se enxerga. E quando isso acontecer, você vai perceber: não é o volume da voz que atrai, é a verdade por trás dela. A primeira das 6 palavras é: eu compreendo. Simples, mas poderosa. Porque compreender não é o mesmo que concordar. Compreender é enxergar a realidade sem o filtro da emoção. É olhar para alguém que te feriu e, em vez de reagir com raiva, pensar: eu entendo o que te faz ser assim. Essa frase, quando nasce de uma mente estoica, desarma qualquer conflito. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você compreende isso, começa a enxergar os outros com um olhar de serenidade e não de julgamento. E o curioso é que isso te torna magnético, porque as pessoas sentem segurança perto de quem não reage com impulsividade.
Elas confiam em quem entende sem se abalar. Eu compreendo é o oposto da resistência. É a frase de quem observa antes de agir, de quem tem calma para ouvir, mesmo quando o outro só quer provocar, de quem sabe que a reação é a fraqueza dos impacientes. Compreender é poder, porque te coloca acima da confusão emocional. Você quer saber por que muitos se tornam facilmente manipuláveis? Porque reagem a tudo. Cada palavra dita contra eles vira uma ferida, cada crítica um terremoto. Mas o estoico que diz "eu compreendo" não entrega o próprio poder. Ele escuta, entende, processa e responde com dignidade. Quem faz isso atrai respeito. E mais do que respeito, atrai admiração. A segunda palavra é "eu aceito". Talvez a mais difícil de todas, porque aceitar não é se conformar, é reconhecer o que é, para poder agir com sabedoria. O estoico não foge da dor, ele a encara. Ele entende que toda experiência tem algo a ensinar, mesmo que doa. E quando diz "eu aceito", ele tira o peso da resistência. Sêneca escreveu: "O que é suportado com a mente serena deixa de ser um fardo". Essa é a essência. Enquanto você luta contra o que já aconteceu, você se prende. Mas quando aceita, você se liberta. Aceitar é olhar para a perda e dizer: "Foi o que foi, e agora sigo mais forte". É olhar para a rejeição e dizer: "Se me deixaram, é porque já não pertenciam à minha paz". É olhar para o silêncio do outro e perceber que talvez o universo esteja apenas te poupando de mais ruído. Quem aceita, evolui. Quem resiste, repete. E é por isso que o verdadeiro poder não está em mudar os outros, mas em mudar a forma como você responde a eles. Eu compreendo e eu aceito são como duas chaves que abrem portas internas. Quando você as usa, algo muda por dentro e o mundo percebe. Você se torna mais leve, mais centrado, mais difícil de abalar. As pessoas sentem mesmo sem entender o motivo, porque o domínio da mente é silencioso, mas inconfundível. E tem mais. Essas palavras também curam. Curam ressentimentos, fecham ciclos, dissolvem amarras, porque quando você compreende, o rancor perde força. E quando você aceita, o passado perde poder. O que sobra é o presente, e o presente é o único tempo onde existe liberdade. O estoico não vive no "por que isso aconteceu comigo?". Ele vive no "o que isso quer me ensinar?". E é esse olhar que o torna intocável, porque quem aprende com a dor não a teme mais. E quem não teme atrai. Atrai respeito, atrai equilíbrio, atrai destino. Agora reflita. Quantas vezes na tua vida você reagiu por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes uma palavra tua estragou o que o silêncio teria resolvido? Quando você compreender e aceitar antes de agir, tudo muda. As pessoas passam a te ouvir com atenção, não por medo, mas por reverência. Falar é fácil. Compreender exige sabedoria. Aceitar exige grandeza. E é essa grandeza que te torna diferente de todos os outros. Essas duas palavras, "eu compreendo" e "eu aceito", são as fundações do magnetismo estoico. Elas te colocam num estado em que ninguém mais pode te desestabilizar. Porque quando você entende e aceita, o resto perde o poder de te afetar. E é aí que a tua energia muda. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Quer aprender as próximas duas palavras, as que despertam interesse, respeito e admiração profunda? A terceira palavra é "eu entendo o tempo". Essa frase, dita por alguém que amadureceu emocionalmente, muda completamente a forma como se vive. Porque entender o tempo é entender a vida. É perceber que nem tudo que você deseja agora está pronto para chegar agora. E o estoico entende isso profundamente. Sêneca dizia: "Nada que é grande surge de repente". Essa é uma das lições mais poderosas e mais esquecidas da era moderna. Vivemos em um mundo de pressa, de resultados instantâneos, de recompensas rápidas, mas toda pressa é um sinal de medo. E o medo é o oposto da serenidade. Quando você entende o tempo, você aprende a agir sem ansiedade. Não corre atrás, mas também não fica parado.
Você planta. Regar exige calma e colher exige espera. Quem se desespera com o tempo perde o próprio poder, porque transfere a força ao resultado. Mas o estoico sabe. A força está na constância, não na velocidade. Entender o tempo também é aceitar que as pessoas mudam no ritmo delas, não no seu. Que o perdão tem um relógio próprio, que a cura vem em silêncio, não em espetáculo, e que a resposta chega, mas só quando você para de implorar por ela. Epicteto dizia: as coisas não acontecem como queremos, mas como precisam. Essa frase, quando realmente compreendida, muda o coração, porque o tempo é o maior mestre que existe, e quem o entende não sofre, apenas aprende. Agora a quarta palavra, eu confio. Simples, mas talvez a mais profunda. Porque confiar para o estoico não é se acomodar, é saber que o universo se move em direção àquilo que você se torna. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E quando confia, sua energia muda. O medo te torna denso, a confiança te torna leve, e é nessa leveza que as coisas começam a acontecer. A confiança do estoico não é cega, é racional. É baseada na lógica da natureza. Tudo tem seu ciclo, seu propósito e seu tempo. Se não chegou é porque ainda não era teu. E se for teu, nada vai impedir. Confiar é libertar-se da necessidade de controlar o incontrolável. É olhar para o caos e dizer: mesmo que eu não entenda agora, sei que isso me forma. O estoico entende que não há injustiça no destino, há aprendizado. E quando você confia, a vida se reorganiza ao teu favor. Você já percebeu que quanto mais alguém tenta forçar uma conexão, mais ela se desfaz? Mas quando você relaxa e confia, as coisas se alinham, porque o universo responde à energia que você emite. A ansiedade repele, a confiança atrai, e o silêncio magnético nasce dessa tranquilidade interior. Confiar não é desistir, é permanecer firme, mesmo sem evidências. É continuar sendo você, mesmo quando ninguém reconhece. É manter o coração calmo quando o mundo parece gritar. E essa é a confiança estoica, o tipo que nasce da razão, mas é guiada pela fé no que é eterno. Sêneca escreveu: o destino conduz quem o aceita e arrasta quem o resiste. E isso resume tudo. Quando você confia, é conduzido. Quando duvida, é arrastado. E enquanto uns se perdem tentando controlar, o sábio apenas segue, leve, sereno, inabalável. Essas duas palavras, eu entendo o tempo e eu confio, formam a base da tua paz interior. Porque quando você entende o tempo, deixa de cobrar resultados imediatos. E quando confia, para de temer o silêncio entre as respostas. A confiança estoica é silenciosa, mas inconfundível. Ela não precisa de promessas, precisa de presença. Não depende de garantias, depende de equilíbrio. E quando você a incorpora, atrai pessoas que vibram na mesma frequência, seguras, calmas, autênticas. O segredo não é correr atrás, é se tornar alguém que as coisas certas procuram. E para isso, é preciso confiar que o caminho não está te punindo, está te preparando. Agora que você entendeu a força da paciência e da fé racional, no próximo bloco vamos revelar as duas últimas palavras do código estoico, aquelas que selam a energia do domínio total: respeito, desapego e magnetismo silencioso. A quinta palavra é eu escolho, curta, direta e poderosa, porque quem não escolhe conscientemente é escolhido pelos outros, e o mundo adora decidir por quem não tem clareza. O estoico, porém, vive de acordo com princípios, não de impulsos. Ele sabe o que quer, o que tolera e o que nunca mais permitirá. Eu escolho é a declaração de quem entendeu que o poder está no discernimento. Não é sobre ter tudo, é sobre saber o que realmente importa. E quando você escolhe a paz em vez do drama, o silêncio em vez da discussão, a disciplina em vez da distração, você se liberta. Sêneca dizia: quem é dono de si mesmo nunca será escravo de ninguém. Escolher é um ato de soberania interior. Significa não depender mais das opiniões, nem das expectativas. É olhar para as pressões do mundo e responder: eu sei quem sou.
E é curioso, quando você faz isso, o respeito chega, não por exigência, mas por consequência. Muitos pensam que poder é dominar os outros, mas o verdadeiro poder é dominar a própria mente. É decidir com serenidade o que te aproxima da tua essência e afastar o que te diminui. O estoico não é frio, ele é seletivo. Ele sabe que energia é investimento, e por isso só a aplica onde há retorno em propósito. A vida é um campo de escolhas disfarçado de caos, e quem não escolhe conscientemente é levado pela corrente dos impulsos. Mas quem diz "eu escolho" muda a direção do próprio destino. Essa frase, quando dita com convicção, é como um decreto silencioso. A partir de agora, tudo que não vibra com a tua verdade se dissolve. Agora, a sexta palavra: eu sigo. Simples, final, libertadora. Eu sigo é a síntese da maturidade espiritual. É o momento em que você entende que o passado não te define, apenas te ensina, que as perdas não foram castigos, mas direções. Que o silêncio das respostas é, muitas vezes, a proteção mais alta que existe. O estoico segue não por falta de emoção, mas por amor próprio, porque ele aprendeu que insistir no que já terminou é o mesmo que negar a própria paz. Sêneca dizia: aquele que não sabe para onde vai, nenhum vento lhe é favorável. E por isso o sábio segue, firme, mesmo sem aplausos, calado mesmo quando todos gritam, leve, mesmo quando tudo pesa. Eu sigo é o grito silencioso da alma curada. É a frase de quem parou de lutar contra a vida e começou a caminhar com ela. Quem segue não foge, amadurece. E é esse movimento que atrai o novo, porque o universo só entrega o próximo capítulo quando percebe que você fechou o anterior. Saber seguir é uma das maiores virtudes estoicas, porque não há nada mais poderoso do que seguir em paz depois de uma decepção. Enquanto o fraco busca vingança, o sábio busca distância, e é nessa distância que ele encontra o que o outro jamais entenderá: equilíbrio. Quando você compreende, aceita, entende o tempo, confia, escolhe e segue, você se torna inabalável. Nada mais te tira do eixo, porque agora a tua paz não depende do externo. Ela é autossuficiente. E é aí que a vida começa a se curvar diante de ti. Não por medo, mas por reconhecimento. Essas 6 palavras são o mapa da serenidade. Um código para quem quer viver com propósito, não com pressa. Para quem prefere ser profundo em vez de popular. Para quem escolheu vencer em silêncio. O mundo moderno admira o barulho, mas respeita o silêncio. E quem carrega essas 6 palavras dentro de si se torna raro. E o que é raro, naturalmente, atrai. Sem pedir, sem correr, sem provar nada. Então lembre-se: eu compreendo. Eu aceito. Eu entendo o tempo. Eu confio. Eu escolho. Eu sigo. Repita-as até que não sejam apenas frases, mas tua forma de viver. E quando isso acontecer, o mundo vai notar. Mas você não vai precisar dizer nada. Saber as palavras é o primeiro passo. Viver o que elas significam, esse é o verdadeiro poder. E o estoico não busca conhecimento para impressionar, mas para transformar, porque a sabedoria só vale quando se manifesta na prática. Pense em como reagimos em situações comuns. Quando alguém te provoca, tua primeira reação é responder. Quando alguém te ignora, tua primeira vontade é cobrar. Mas o estoico não se move pela emoção do momento. Ele se ancora nas 6 palavras. A primeira ação prática é simples, mas poderosa. Respirar antes de reagir. Parece banal, mas é a diferença entre uma mente escrava e uma mente livre. Antes de responder, antes de explicar, antes de se justificar. Pausa. Essa pausa é o espaço onde nasce a sabedoria. É nesse instante que você escolhe se será reativo ou estratégico. E é aí que entra a primeira palavra: eu compreendo. Quando alguém te ataca, você não precisa provar nada. Basta compreender. O ataque vem de uma dor que não é sua. Isso não é fraqueza.
é domínio. Você não se iguala ao caos, você o observa. O resultado? A outra pessoa perde o controle e você mantém o teu. A segunda aplicação é com eu aceito. Quando a vida muda de forma inesperada, uma perda, uma rejeição, uma decepção, diga a si mesmo, eu aceito. Isso não é desistir, é reconhecer o que não depende de ti. E, paradoxalmente, é nesse ato de aceitação que nasce a força. Porque quem aceita o que é se liberta do que foi. Depois vem eu entendo o tempo. Nos dias em que a pressa te domina, lembra, nada que cresce rápido cria raízes profundas. Enquanto o mundo corre, o sábio caminha. Enquanto os outros buscam atalhos, o estoico busca clareza. Cada atraso é um filtro divino. O que é teu virá no tempo exato. Agora, eu confio. Essa palavra é o antídoto para a ansiedade moderna. Quando tudo parece parado, o estoico confia. Ele entende que o universo não está mudo, está em movimento silencioso. E quando você confia, a energia muda. Você para de forçar e as coisas começam a fluir. Porque o que é genuíno nunca exige esforço desmedido, apenas presença. Então vem, eu escolho. Essa é a mais poderosa das ações. Escolha o que consome, o que pensa, com quem anda. Cada decisão molda teu destino. Não se trata de arrogância, mas de foco. A verdadeira liberdade é saber dizer não com serenidade. Escolher é proteger tua paz, e tua paz vale mais do que qualquer aprovação. Por fim, eu sigo. Nada é mais elegante do que seguir em silêncio. O estoico não precisa de plateia, nem de explicação. Ele apenas segue, e o tempo se encarrega de mostrar o que o silêncio já sabia. Seguir não é desistir. É confiar que o próximo capítulo precisa de espaço para começar. Se você aplicar essas 6 palavras nas próximas 24 horas, verá o mundo reagir diferente. As pessoas vão estranhar teu silêncio. Vão tentar te provocar. Vão te testar. Mas algo dentro de ti vai permanecer firme, calmo, inabalável. E é aí que a transformação começa. O estoico não é feito de gelo, é feito de fogo controlado. Ele sente tudo, mas não se perde em nada. Ele fala pouco, mas suas palavras ficam ecoando. Ele confia tanto no próprio caminho que não precisa convencer ninguém a caminhar junto. Essas 6 palavras são tua armadura invisível. Te protegem da manipulação, da carência e do medo. E com o tempo, te tornam alguém que inspira. Não porque fala bonito, mas porque vive bonito. Existe um tipo de poder que não precisa de palavras. Ele não grita, não discute, não se justifica. Apenas existe. E todos o sentem. Esse é o poder do silêncio. O silêncio do estoico. Enquanto a maioria vive tentando provar algo, o sábio apenas vive. Ele entende que quanto mais se explica, menos se respeita. Porque a necessidade de convencer nasce da insegurança. E quem é seguro em si mesmo não busca aprovação, transmite presença. Sêneca dizia, aquele que sabe o valor da própria alma não mendiga atenção. Essa é a essência da autoridade silenciosa. O estoico não fala muito porque aprendeu que a verdade não precisa de eco, precisa de coerência. Ele prefere deixar que o comportamento diga o que as palavras não conseguem. Quando você domina o silêncio, algo muda em volta de ti. As pessoas te observam com mais cuidado, prestam mais atenção no que você não disse. E isso é raro, e tudo que é raro é valioso. Quer ser admirado? Aprenda a ser silencioso na dor. Quer ser respeitado? Aprenda a ser calmo na provocação. Quer ser desejado? Aprenda a não se explicar quando o outro não merece entender. A presença estoica tem uma energia quase espiritual. Ela desarma, intriga e atrai ao mesmo tempo. Não há resistência possível contra alguém que está em paz com o próprio silêncio, porque a paz é magnética. Ela vibra diferente. Pessoas desesperadas falam demais. Pessoas equilibradas falam o necessário. E pessoas sábias observam. Elas entendem que o silêncio certo vale mais do que 1000 argumentos. O silêncio não é vazio.
é cheio de intenção. Ele comunica autodomínio, confiança e sabedoria. É a linguagem de quem não precisa vencer conversas porque já venceu o ego. E quando você aprende isso, começa a atrair o mesmo tipo de energia. Pessoas que falam pouco, mas sentem muito, que escutam de verdade, que enxergam além das aparências. Marco Aurélio dizia: o silêncio é uma resposta poderosa à provocação. Pense nisso. Quantas vezes você estragou a tua paz tentando explicar o inexplicável? Quantas vezes perdeu a compostura tentando ser compreendido por quem nunca quis entender? O estoico não entra nesse jogo. Ele sabe que a paz vale mais do que a razão. E o curioso é que quando você começa a praticar o silêncio estratégico, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a sentir tua ausência como presença. Te procuram, querem saber o que aconteceu. Mas o segredo está aí. Você não faz nada. Apenas permanece no teu centro, e o mundo começa a orbitar ao teu redor. A maioria vive tentando se destacar. O estoico faz o oposto, se recolhe, e justamente por isso se torna inesquecível. Porque enquanto os outros competem por atenção, ele se diferencia pela serenidade. A mente comum precisa ser notada, a mente evoluída precisa apenas estar em paz. E essa diferença é o que separa quem é lembrado de quem é esquecido. Aprenda a usar o silêncio como uma estratégia, não como punição. O silêncio do sábio não é orgulho, é autocontrole. Não é desprezo, é clareza. Ele sabe que há momentos em que responder é descer de nível. E o estoico nunca desce. Ele eleva o ambiente com a própria calma. Então, quando alguém te ofender, sorria por dentro. Quando tentarem te desestabilizar, permaneça quieto. Quando duvidarem de ti, siga trabalhando em silêncio. Porque o tempo sempre revela o que as palavras escondem. E o silêncio do sábio, mais cedo ou mais tarde, se torna a prova final. A energia do silêncio é irresistível. Porque quem consegue ficar em paz com o próprio silêncio já venceu a si mesmo. E quem vence a si mesmo não tem inimigos, apenas aprendizados. Há um momento na jornada do sábio em que ele para de correr atrás. Ele simplesmente para. Não por cansaço, mas por clareza. Porque descobre que nada que é verdadeiro precisa ser forçado. E é aí que algo muda no campo invisível. O mundo começa a vir até ele. O estoicismo não ensina a conquistar pessoas. Ensina a conquistar a si mesmo. Mas o curioso é que quando você faz isso, as pessoas te procuram naturalmente, porque a energia do equilíbrio é rara. E tudo que é raro é desejado. A mente ansiosa diz: preciso provar meu valor. A mente estoica diz: meu valor se prova sozinho. Essa diferença muda tudo, porque quando você age a partir da necessidade, transmite carência, mas quando age a partir da completude, transmite força. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que um homem que permanece calmo em meio à tempestade. E é isso que o torna irresistível. A calma é a nova forma de poder. As pessoas podem não entender, mas sentem. Quando você fala com serenidade, escutam. Quando você age sem pressa, confiam. Quando você se afasta sem drama, respeitam. O magnetismo estoico não nasce do desejo de atrair. Ele nasce do domínio de não precisar. E essa ausência de necessidade é o que mais encanta. Porque no fundo todos buscam alguém que não se perca no caos. Alguém que transmita estabilidade, presença, clareza. E quando você vibra nessa frequência, passa a ser visto como porto seguro. Você quer respeito? Não exija. Inspire. Quer admiração? Não se mostre. Seja. Quer amor? Não implore. Emane. A vibração da autossuficiência é irresistível. Ela comunica algo que as palavras não alcançam. Eu estou bem comigo mesmo. E quando você chega a esse ponto, o universo responde. Pessoas voltam. Oportunidades reaparecem. Mas agora você já não precisa delas para se sentir completo. Essa é a diferença entre o antigo você, o que buscava, e o novo, o que atrai. Epicteto dizia: aquele que é livre dentro de si é desejado por todos, mas precisa de ninguém. Essa é a essência da liberdade magnética.
O estoico não joga o jogo da aprovação. Ele redefine as regras, e quanto mais desapegado se torna, mais tudo começa a fluir em sua direção. A serenidade cria uma atmosfera que as pessoas não conseguem explicar. Elas sentem segurança perto de ti, querem ouvir tua voz, querem entender teu silêncio, querem se aproximar, porque percebem que há algo diferente, algo que não se compra, não se finge, não se ensina em livros. É a energia de quem se domina. O segredo é simples, mas profundo. Quanto mais em paz você está, mais a vida se reorganiza ao teu redor. O caos externo se curva à tua ordem interna, e tudo começa a fazer sentido. Você não precisa mais competir. Não precisa provar que é digno. Não precisa implorar por amor. Porque quem vibra em paz se torna inevitável. E o mais bonito é que esse poder não te torna arrogante, te torna grato. Você começa a valorizar o simples, o essencial, o presente. E o respeito que vem de fora se torna apenas reflexo do respeito que você já tem por dentro. Marco Aurélio dizia: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E quando teus pensamentos estão em paz, o mundo exterior apenas reflete isso. As pessoas certas permanecem, as erradas se afastam. E você entende que não perdeu nada, apenas se purificou. Esse é o ponto em que o sábio se torna magnético. Não porque fala sobre o que tem, mas porque irradia o que é. Ele se tornou inteiro. E o inteiro, inevitavelmente, atrai o que está pronto para somar, não para preencher. Quando o sábio chega ao silêncio, o mundo inteiro começa a falar com ele, mas não através de vozes, através de sinais. A calma se torna linguagem, a solidão se transforma em presença, e o que antes parecia vazio, agora é espaço. Espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que tem propósito. É aqui que o estoico descobre a verdade mais simples e mais poderosa de todas. Nada falta a quem já se basta, porque a vida muda completamente quando você para de lutar contra ela, quando deixa de tentar controlar tudo e passa a fluir com o que é. Marco Aurélio escreveu: aceita o que te acontece, pois foi tecido no fio do teu destino. E essa aceitação não é resignação, é consciência. O estoico não é alguém que desistiu de sentir, é alguém que aprendeu a sentir sem se perder. Ele chora, mas não se afoga, ama, mas não se anula, cai, mas não se quebra, porque dentro dele há um eixo, e esse eixo se chama serenidade. A serenidade é o ponto onde o sofrimento perde o sentido, porque você percebe que nada te acontece, tudo te constrói. Cada rejeição, cada perda, cada silêncio que te feriu, tudo foi preparação. O tempo que antes parecia teu inimigo se revela teu melhor mestre. Ele não te atrasou, te amadureceu. E quando esse entendimento chega, você sente algo diferente. Não precisa mais provar nada. Nem amor, nem sucesso, nem valor, porque o que é verdadeiro não precisa ser exibido, apenas vivido. O estoico não busca aplausos, busca equilíbrio, e por isso ele atrai o que os outros perseguem. Epicteto dizia: a tranquilidade não vem de ter menos problemas, mas de reagir melhor a eles. E é exatamente isso. A paz não está no silêncio ao redor, mas no silêncio dentro de você. Quando a mente se acalma, até o caos se torna harmonia, porque você aprendeu a dominar a única coisa que realmente pode controlar, sua atitude. Há uma beleza profunda em viver assim. Você acorda leve, sem medo do que virá. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que pode lidar com o imperfeito. Essa é a liberdade suprema, não depender das circunstâncias para estar em paz. E quando alguém pergunta: como você consegue ser tão calmo em meio a tanto? Você sorri, porque não há resposta racional. Há um entendimento silencioso. Você se encontrou. A vida continua com seus altos e baixos, mas nada te arrasta mais. As opiniões já não te definem, as ausências já não te ferem, as comparações já não te tocam, porque você descobriu algo que poucos descobrem. A verdadeira vitória é permanecer em paz num mundo que vive em guerra.
O estoico não precisa vencer debates, precisa vencer o próprio ego. Não precisa provar que está certo, precisa apenas continuar sereno. E é justamente por isso que vence, em silêncio. A partir de agora, guarde este código como tua nova forma de viver. Eu compreendo, eu aceito, eu entendo o tempo, eu confio, eu escolho, eu sigo. Essas palavras não são apenas frases, são portas. E quem as atravessa nunca mais volta ao mesmo lugar, porque a consciência muda tudo, o modo de reagir, de se relacionar, de viver. A cada amanhecer, lembre-se, você não precisa provar, precisa praticar. Não precisa controlar, precisa confiar. Não precisa vencer os outros, precisa vencer a si mesmo. E quando fizer isso, a vida vai te recompensar com algo que não tem preço: paz mental, respeito natural e um tipo raro de amor, aquele que chega sem ruído, porque reconhece tua vibração. Se essa mensagem falou contigo, respira fundo agora. Sinta o peso indo embora. Você não está perdendo nada. Está apenas se tornando quem sempre foi, inteiro. Se deseja continuar essa jornada de força e serenidade, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada palavra foi feita para fortalecer tua mente, curar tua alma e te lembrar todos os dias que o silêncio também é vitória. A filosofia estoica não é uma fuga da vida, é a arte de vivê-la com leveza, mesmo quando tudo pesa. E se você chegou até aqui, já começou o processo. Bem-vindo à tua nova versão. Forte, silenciosa e impossível de manipular.